A colheita terminou, os canteiros estão vazios, e o jardim parece que se prepara para a hibernação de inverno. Mas e se eu te disser que é exatamente agora, em setembro, que começa o trabalho mais importante para o próximo ano? E não se trata de arar a terra nem de aplicar químicos. Vamos falar de um verdadeiro spa para o seu solo, que você pode proporcionar agora mesmo. Hoje você vai descobrir como escolher os adubos verdes ideais, que transformarão o solo cansado num oásis fértil. E eu prometo que uma das dicas no final fará você olhar de uma nova maneira para as tarefas habituais da horta. Mas o que são esses misteriosos adubos verdes? Simplificando, são adubos verdes, plantas que semeamos não pela colheita, mas para o benefício do próprio solo. Nossos ancestrais já entendiam isso intuitivamente, deixando os campos em pouso, onde a vegetação selvagem crescia livremente. Hoje, no entanto, temos um arsenal inteiro de culturas comprovadas, e setembro é o momento ideal para as semear. Elas terão tempo de crescer antes das geadas e farão todo o trabalho pesado por você, enquanto toma seu chá e planeja as plantações para a primavera. Então vamos entender como essa mágica verde funciona. Imagine seu canteiro depois da colheita. Ele deu tudo de si, todos os seus nutrientes. O solo, podemos dizer, está faminto e exausto. É aí que os adubos verdes entram em cena. A missão principal deles é alimentar o solo e devolver-lhe a vitalidade. Como eles fazem isso? Em primeiro lugar, eles desenvolvem uma enorme massa verde. Todas essas folhas e caules são pura matéria orgânica. Quando os cortamos, toda essa biomassa se torna um verdadeiro banquete para minhocas e micro-organismos benéficos. Eles a processam, transformando-a em humus, o componente mais valioso do solo. Em segundo lugar, temos o nitrogênio. O nitrogênio é como a proteína para as plantas, o principal material de construção. Alguns adubos verdes, especialmente as leguminosas, são verdadeiras fábricas de nitrogênio. Elas conseguem fazer algo que outras não conseguem: captar o nitrogênio diretamente do ar e armazená-lo em suas raízes. Quando a planta morre, todo esse estoque fica disponível para seus futuros tomates e pepinos. E o melhor de tudo, de graça. No final, o solo deixa de ser apenas um torrão de terra e se transforma em um organismo vivo e que respira. Ele se torna fofo, aerado e com maior capacidade de retenção de umidade. Essa é a base fundamental para uma colheita abundante no futuro. Vamos analisar um caso concreto. Imagine um solo pesado, argiloso. Na primavera, ele tem a consistência de plasticina, e no verão, racha como betão. A água fica empoçada na superfície e não consegue penetrar. As raízes de cenouras ou beterrabas simplesmente não encontram espaço para se desenvolver. Tentar cavar um solo desses com uma pá é um verdadeiro exercício de força braçal. Pois bem, para uma terra assim, as plantas de cobertura são a salvação. Existem espécies com um sistema radicular incrivelmente poderoso, como o nabo forrageiro ou o centeio. As suas raízes são verdadeiras brocas vivas. Elas são capazes de se aprofundar meio metro e até mais, perfurando as camadas mais densas. Literalmente, elas separam as partículas de argila. E o que acontece depois? No inverno, as plantas de cobertura morrem, mas as suas raízes permanecem no solo. Durante o inverno, elas se decompõem, deixando para trás uma rede inteira de minúsculos canais e vazios. E por esses canais, na primavera, tanto o ar quanto a água circularão facilmente no solo. A terra torna-se estruturada, solta e cheia de vida. E tudo isso sem o trabalho árduo da pá. Você simplesmente semeou as sementes, e a própria planta fez todo o trabalho pesado por você. Mas e se você tiver um problema completamente oposto? Por exemplo, solo arenoso. Ele é leve, solto, e trabalhar com ele é um prazer. No entanto, possui uma grande desvantagem. Esse tipo de solo é como uma peneira. Por mais que você regue, a água desaparece imediatamente para as camadas mais profundas, levando consigo todos os nutrientes. Chove,
e 1 hora depois, já está tudo seco. Você aplica fertilizantes, e eles são logo arrastados para as camadas inferiores, onde as raízes dos vegetais simplesmente não conseguem alcançá-los. As plantas em solo arenoso sofrem constantemente de sede e de fome. É aqui que os adubos verdes voltam a ser a solução, mas agem de uma forma diferente. Não precisamos afofar o solo, mas sim, ao contrário, aglutinar as partículas de areia para torná-lo mais retentor de água. Para isso, são ideais os adubos verdes, que produzem muita massa verde e possuem um sistema radicular denso e fibroso. Por exemplo, aveia, ervilhaca ou facélia. Suas raízes, como uma teia finíssima, entrelaçam cada grão de areia, e a sua folhagem cortada, ao se decompor na superfície, cria uma camada orgânica semelhante a uma esponja. Essa esponja absorve e retém a água da chuva, impedindo que ela evapore ou escorra imediatamente. Como resultado, o solo se torna capaz de acumular umidade e nutrientes. Isso transforma o seu deserto num oásis fértil. No entanto, os benefícios dos adubos verdes vão muito além de melhorar a estrutura do solo. Há um outro aspecto crucial: o combate às plantas daninhas. Pense em quanto tempo e esforço você gasta capinando. Às vezes parece uma batalha sem fim, onde as plantas daninhas sempre levam a melhor. Pois bem, os adubos verdes são a sua arma secreta nesta guerra. Como isso funciona? É muito simples. Semeados em setembro, eles germinam e crescem muito rapidamente, formando um tapete verde denso e exuberante. Este tapete cobre completamente a superfície do solo, bloqueando a passagem dos raios solares. E sem luz, nenhuma semente de planta daninha consegue germinar no solo. Os adubos verdes simplesmente não lhes dão qualquer chance. Eles sufocam as plantas daninhas ainda na fase inicial, impedindo que se desenvolvam. Centeio e mostarda são particularmente eficazes nessa tarefa. Não só criam sombra, como também libertam no solo substâncias especiais, os alelopatas, que inibem o crescimento de outras plantas. É um herbicida totalmente natural e ecológico. Na primavera, você terá um canteiro praticamente limpo, onde bastará fazer os buracos e transplantar as mudas. Sem capinas exaustivas no início da temporada. Mas vamos além. Vamos mergulhar mais fundo, lá no subsolo. Nossa Terra não é apenas uma massa mineral sem vida. É um universo vibrante, onde uma vida invisível ferve. Bilhões de bactérias, fungos, micro-organismos e, claro, nossos principais aliados, as minhocas. São elas que tornam o solo fértil. Mas para que esse exército trabalhe a nosso favor, precisamos alimentá-lo. E o que eles comem? Exatamente, matéria orgânica. Quando removemos da horta todos os restos de plantas e folhagens, estamos, na prática, condenando esses habitantes do solo à fome. É aí que os adubos verdes, ou plantas de cobertura, entram em cena, funcionando como um verdadeiro restaurante de luxo. Suas raízes vivas liberam açúcares no solo, servindo de alimento para os micróbios benéficos. E depois do corte, toda a massa verde e as raízes que se decompõem se transformam em um banquete farto para as minhocas. As minhocas levam essa matéria orgânica para as camadas mais profundas, processam-na e enriquecem o solo com coprólitos, o fertilizante mais valioso e de fácil absorção. Ou seja, ao semear adubos verdes, você não está apenas fertilizando o solo. Você está criando as condições ideais para a vida de um ecossistema completo, que trabalhará para a sua futura colheita 24 horas por dia, de forma totalmente gratuita. Já sabia que os adubos verdes podem funcionar como verdadeiros protetores para a sua horta? Eles são excelentes a afastar pragas. Um dos inimigos mais temidos da batata, da cenoura e de muitos outros vegetais de raiz é a lagarta-arame, a larva do besouro clique. Esta pequena lagarta amarela consegue perfurar e danificar toda a colheita, tornando-a imprópria para ser armazenada. Lutar contra ela com químicos não é a melhor opção.
Mas há uma solução engenhosa e completamente segura. A lagarta arame simplesmente não suporta plantas da família das crucíferas, especialmente a mostarda branca e o rabanete forrageiro. As raízes destas plantas libertam óleos essenciais e alcaloides que são tóxicos para ela. Quando você semeia mostarda no local onde cultivou batata, está na prática a criar um ambiente insuportável para esta praga. Ela ou morre, ou é forçada a procurar outro lugar. Assim, ao longo do outono e inverno, o seu terreno fica limpo deste invasor. E na primavera, poderá plantar as suas batatas num solo já seguro e completamente revitalizado. É uma forma simples e eficaz de proteger a sua futura colheita sem uma única gota de veneno. Os adubos verdes não são apenas protetores. Eles atuam como verdadeiros curandeiros para o seu solo. Assim como nos seres humanos, o solo também acumula doenças. Esporos de fungos e bactérias patogênicas permanecem após a colheita, aguardando o momento certo para atacar suas novas plantações na próxima temporada. Inimigos conhecidos incluem a requeima em tomates e batatas, a sarna em raízes e tubérculos, e diversas podridões radiculares. Lutar contra eles com fungicidas ano após ano é caro e prejudicial, mas a natureza nos oferece sua própria solução. Muitos adubos verdes, especialmente os crucíferos como a mostarda e o rábano, e até mesmo alguns cereais como a aveia, liberam fitoncidas no solo. Estes são antibióticos naturais que inibem o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, literalmente desinfetando a terra. Ao semeá-los no outono, você inicia um processo de saneamento natural do solo. Durante o inverno, os esporos de muitos fungos morrerão, e na primavera, a carga patogênica em seu canteiro será significativamente reduzida. Esta é uma excelente prevenção que ajudará a diminuir o risco de doenças nas plantas no futuro e a obter uma colheita mais saudável e limpa. Vamos agora conhecer um pouco melhor os nossos heróis verdes. Para começar, falemos da nobreza no mundo dos adubos verdes. As leguminosas. São elas: ervilha, ervilhaca, tremoço e trevo. O seu principal superpoder é a capacidade de se associar a bactérias nodulares especiais. Estas bactérias vivem nas suas raízes e, como já mencionamos, conseguem fixar o nitrogênio diretamente do ar, transformando-o numa forma assimilável pelas plantas. Essencialmente, são pequenas fábricas de produção de adubo nitrogenado gratuito, diretamente na sua horta. Depois de ceifar as leguminosas, todo esse nitrogênio acumulado permanecerá no solo para as culturas seguintes. Por isso, as leguminosas são antecessoras ideais para plantas mais exigentes em nutrientes, como a couve, a abóbora ou a courgette. A ervilhaca, por exemplo, é frequentemente utilizada em consorciação com a aveia, pois complementam-se na perfeição. O tremoço, além disso, com as suas raízes potentes, é capaz de extrair o fósforo das camadas mais profundas do solo, tornando-o disponível para outras plantas. A sementeira de leguminosas é, portanto, a forma mais simples e natural de enriquecer um solo pobre. A próxima categoria importante é a das crucíferas. Neste grupo, encontramos a bem conhecida mostarda branca, o rabanete forrageiro e a colza. Podemos considerá-las as verdadeiras sprinters no mundo dos adubos verdes. A sua principal vantagem é o crescimento incrivelmente rápido. Se falta pouco tempo até as geadas e os canteiros precisam ser rapidamente ocupados, as crucíferas são a sua melhor aposta. Em apenas um mês ou um mês e meio, são capazes de desenvolver uma massa verde considerável. Mas o seu valor não se resume à velocidade. Como já vimos, são excelentes fitossanitárias. Os seus exudatos radiculares, ricos em enxofre e óleos essenciais, limpam eficazmente o solo de patógenos, como a requeima e a sarna, além de afugentarem pragas como a lagarta arame e os nematóides. Além disso, o rabanete forrageiro tem uma raiz pivotante muito longa e robusta, que descompacta e areja o solo com grande eficácia, mesmo os mais compactados. Semear crucíferas após culturas como batata, tomate ou morango
É uma prática clássica e muito eficaz para a recuperação e a saúde do solo na horta. E não nos esqueçamos dos nossos velhos e bons amigos, os adubos verdes de gramíneas. Entre eles, destacam-se o centeio de inverno e a aveia. Talvez não fixem nitrogênio como as leguminosas, nem combatam as doenças com a mesma eficácia das crucíferas, mas possuem um talento único e muito importante. A sua força reside nas raízes. As gramíneas formam um sistema radicular incrivelmente denso e fibroso, composto por milhares de raízes finíssimas. Essa barba de raízes penetra toda a camada superior do solo, criando uma estrutura granulada e ideal. Isso torna o solo solto, arejado e com excelente drenagem. Após o cultivo de centeio ou aveia, o solo fica parecido com uma esponja. O centeio, além disso, é muito agressivo contra as ervas daninhas, especialmente contra uma tão resistente como o capim custódio. Ele as sufoca e as expulsa da área. A aveia, por outro lado, é mais suave e funciona muito bem em misturas, por exemplo, com a ervilhaca. As gramíneas são a melhor escolha para melhorar as propriedades físicas do solo, especialmente se ele for pesado, com tendência a compactar-se, ou, pelo contrário, demasiado solto e arenoso. Elas criam a estrutura essencial que sustenta a fertilidade. Apresentamos a você o verdadeiro soldado universal do jardim. Uma planta que se adapta a praticamente qualquer situação. A facélia. Muitos jardineiros simplesmente a adoram, e os motivos para isso são inúmeros. Em primeiro lugar, a facélia não é parente de nenhuma das principais culturas de horta. Isso significa que ela não compartilha doenças ou pragas comuns, evitando a sua propagação. Você pode semeá-la absolutamente depois ou antes de qualquer cultura, sem qualquer receio de comprometer a rotação de culturas. Em segundo lugar, ela cresce muito rapidamente, formando uma massa verde exuberante e de textura delicada. Seus caules e folhas macios se decompõem com grande agilidade, transformando-se num fertilizante orgânico de fácil absorção. Em terceiro lugar, possui um sistema radicular notável que areja e estrutura o solo de maneira excepcional. E, em quarto lugar, é uma planta simplesmente deslumbrante. Suas flores lilazes atraem uma infinidade de abelhas e outros insetos polinizadores benéficos para o jardim. A facélia é, de fato, uma excelente planta melífera. Se você está em dúvida sobre qual adubo verde escolher, ou se suas plantações são mistas, não hesite. Semeie a facélia. Você certamente não se arrependerá. Ela é, ao mesmo tempo, fertilizante, aliada da saúde do solo e um belo ornamento para sua horta. Então, como escolher o adubo verde ideal para a sua situação? Vamos detalhar tudo, com base em necessidades específicas. Suponhamos que o seu principal desafio seja um solo denso, compactado e argiloso, aquele que o povo costuma chamar de concreto ou cimento. Na primavera, é quase impossível enfiar uma pá nele. Sua missão número 1 é descompactá-lo, torná-lo mais arejado e permeável. Aqui, você vai precisar de adubos verdes, perfuradores, com um sistema radicular pivotante e potente. O campeão indiscutível para essa tarefa é o rabanete forrageiro. Sua raiz se aprofunda até 1,5 metros, rompendo as camadas mais densas e pesadas. A colza de inverno e o tremoço também são excelentes opções para essa finalidade. Ao semeá-los no outono, você terá, na primavera, um solo visivelmente mais macio e com uma estrutura muito melhor. Este é o método mais eficaz para lidar com solos pesados, e o melhor de tudo, não exige de você nenhum esforço físico hercúleo. As próprias plantas farão todo o trabalho de descompactação profunda por você. Vejamos agora o outro extremo. O solo arenoso pobre. Como já mencionamos, ele não retém nem umidade, nem nutrientes. Nosso objetivo aqui é exatamente o oposto. Precisamos criar no solo um componente orgânico que funcione como uma esponja. Para isso, são ideais os adubos verdes, que produzem muita massa verde
e possuem um sistema radicular ramificado e fibroso. Uma opção clássica e muito eficaz é a mistura de ervilhaca e aveia. A aveia, com suas inúmeras raízes, criará estrutura e irá ligar à areia. Já a ervilhaca, como leguminosa, enriquecerá este solo pobre com nitrogênio inestimável. Sua massa verde, deixada na superfície como cobertura morta, irá se decompor gradualmente, formando uma camada de humus e aumentando a capacidade de retenção de umidade. Também são boas opções para solos arenosos o centeio, o trigo sarraceno e a facélia. Eles ajudarão a transformar o seu solo peneira em um canteiro fértil, capaz de sustentar uma boa colheita. E se o seu problema tiver nome e sobrenome, como o verme-arame, este pequeno verme amarelado é capaz de transformar em peneira toda a sua colheita de batatas, cenouras e beterrabas. Combater este parasita por anos, selecionando os tubérculos um por um, é uma verdadeira tortura. Mas existe uma solução surpreendentemente engenhosa. Se no canteiro onde planeia plantar batatas, ou onde estas acabaram de ser colhidas, o verme-arame o tem atormentado, semeie sem hesitação mostarda branca. Pode também usar rabanete forrageiro. O facto é que o verme-arame, que é na verdade a larva do besouro-clique, tem uma aversão natural às plantas da família das crucíferas. As suas secreções radiculares contêm óleos essenciais e alcaloides especiais que são tóxicos para ele. Essencialmente, está a criar no canteiro um ambiente onde a praga simplesmente não consegue sobreviver. Ele ou abandona o local, ou morre. Durante o outono e o inverno, o solo é eficazmente purificado. E na primavera, poderá plantar as batatas num solo já seguro e saudável. Este é um dos exemplos mais claros de como os adubos verdes podem resolver problemas muito específicos e frustrantes na horta. Um problema comum em muitos terrenos, especialmente nas regiões de clima temperado, é a acidez elevada do solo. Em solo ácido, muitos vegetais, como o repolho, a beterraba e a cebola, têm dificuldade em crescer. Eles absorvem mal os nutrientes e ficam mais suscetíveis a doenças. Claro, é possível aplicar cal virgem ou calcário dolomítico, mas os adubos verdes também podem ser uma grande ajuda. Existem plantas que não só prosperam em solos ácidos, mas também são capazes de melhorar gradualmente a estrutura do solo e reduzir sua acidez. O tremoço é uma excelente opção. Com suas raízes profundas, ele extrai cálcio e outros elementos das camadas mais profundas do solo, que ajudam a neutralizar a acidez na camada superficial, a camada arável. Para solos ácidos, a facélia e a aveia também são muito adequadas. Elas tornam o solo mais solto e rico em matéria orgânica, o que também contribui para a normalização do pH. Plantar esses adubos verdes regularmente é uma maneira suave e natural de melhorar gradualmente o equilíbrio ácido básico da sua terra, sem a necessidade de intervenções químicas drásticas. Mas e se o seu principal objetivo for obter a maior quantidade possível de matéria orgânica? Por exemplo, se você pratica a agricultura natural e deseja cobrir todos os seus canteiros na primavera com uma espessa camada de matéria orgânica para evitar capinar, afofar a terra e reduzir a necessidade de rega, você precisa da máxima quantidade de biomassa verde. Nesse caso, a semeadura de misturas é a escolha ideal. Cultivos em monocultura são válidos, mas as misturas são sempre mais eficazes. Um clássico que proporciona um crescimento explosivo de massa verde é a mistura de ervilhaca e aveia. A aveia serve de suporte para a ervilhaca trepadeira, impedindo-a de cair ou se emaranhar. Ela também contribui para a estrutura do solo. A ervilhaca, por sua vez, enriquece o solo com nitrogênio. Juntas, elas formam uma cobertura vegetal muito densa e alta. Ao cortar essa massa antes da floração, você terá uma quantidade enorme de material excelente para cobertura morta, mulching, ou para a criação de canteiros elevados e ricos. Uma mistura assim
não apenas produzirá muita matéria orgânica, mas também melhorará holisticamente seu solo, tornando-o fofo, nutritivo e cheio de vida. Agora, falando de prazos. Setembro é um mês longo e o tempo pode ser imprevisível. Mas e se a colheita atrasou e o tempo até o frio intenso é escasso? Será que já é tarde demais para semear adubos verdes? De forma alguma. Basta escolher as variedades certas, os corredores de curta distância, por assim dizer. Se lhe resta apenas um mês de temperaturas amenas, a mostarda branca é, novamente, a sua melhor aposta. Ela é campeã em velocidade de crescimento, mesmo em condições mais frias. Germina em apenas 3 ou 4 dias e desenvolve a massa verde a um ritmo impressionante. Mesmo que atinja apenas 10 a 15 centímetros antes das primeiras geadas, os benefícios já são enormes. As suas raízes terão tempo para trabalhar o solo, e a folhagem, ainda que pequena, protegerá a terra durante o inverno. Para sementeiras tardias, a colza de inverno também é uma boa opção. Evite semear culturas mais exigentes em calor, como a facélia ou o trigo sarraceno. Elas simplesmente não terão tempo para se desenvolverem adequadamente. Em resumo, a mostarda, pela sua resistência ao frio, é a sua opção mais fiável para revitalizar rapidamente os seus canteiros no final da estação. Agora vamos à regra mais importante, ao principal erro que muitos jardineiros iniciantes cometem. É fundamental lembrar: nunca plante um adubo verde da mesma família da cultura principal, que cresceu antes, ou que vai crescer depois. Por que isso é tão crucial? Porque plantas da mesma família compartilham doenças e pragas em comum. Por exemplo, você colheu couve, rabanete ou rábano. Todas elas são da família das crucíferas. Se depois delas você semear mostarda ou rabanete forrageiro, que também são crucíferas, você não vai melhorar a saúde do solo. Pelo contrário, criará condições ideais para o acúmulo e a proliferação de pragas e patógenos específicos, como a hérnia da couve. Em vez de benefício, você terá um foco de contaminação na sua horta. O mesmo se aplica a outras famílias. Após a batata ou o tomate, que são solanáceas, não plante adubos verdes da mesma família. Faça sempre a rotação. Depois das crucíferas, plante cereais ou leguminosas. Depois das leguminosas, as crucíferas. Essa é a regra de ouro da rotação de culturas, e ela também se aplica aos adubos verdes. E eis que chegamos a um ponto crucial. As adubações verdes cresceram. Elas formam uma parede verde, exuberantes e cheias de vida. O que fazer a seguir? Quando devemos ceifá-las? Há uma regra muito clara para isso. O momento ideal para ceifar as adubações verdes é durante a fase de botão floral, ou logo no início da floração. E por que precisamente nesta altura? Porque é nesse período que a massa verde da planta está repleta da máxima quantidade de nutrientes, como nitrogênio e micronutrientes. Os caules ainda estão macios, suculentos, e não tiveram tempo de endurecer. Essa matéria verde decompõe-se rapidamente no solo, libertando todos os nutrientes acumulados. Se, porventura, perder este momento e deixar as adubações verdes florescerem completamente e produzirem sementes, duas coisas problemáticas irão acontecer. Em primeiro lugar, a planta vai consumir toda a sua energia e nutrientes na formação das sementes, e a massa verde tornar-se-á pobre e fibrosa, quase como palha. Demorará muito para se decompor. E em segundo lugar, e isto é crucial, as sementes espalhar-se-ão pela horta. E no ano seguinte, a sua adubação verde, que era uma aliada, transformar-se-á numa erva daninha persistente e indesejada, com a qual terá de lutar. Portanto, não hesite. Esteja atento às suas plantas e ceife-as no momento certo. E por fim, talvez a pergunta mais importante e, ao mesmo tempo, a mais controversa: o que fazer com a massa verde ceifada? Por décadas, a instrução era clara. Depois de cortar, cave imediatamente e incorpore tudo no solo. A lógica parecia irrefutável. Assim, toda a nutrição,
iria diretamente para a terra. No entanto, uma abordagem moderna e mais consciente da agricultura diz-nos algo completamente diferente. Cavar não é a melhor opção. Por quê? Quando revolvemos a terra, destruímos a sua estrutura natural, meticulosamente criada pelas raízes das plantas de cobertura e pelas minhocas. Ao fazer isso, trazemos à superfície e matamos bactérias anaeróbicas benéficas que prosperam sem ar. Inversamente, enterramos em profundidade as aeróbicas, que precisam de oxigênio para viver. Essencialmente, provocamos uma verdadeira catástrofe no ecossistema do solo. É muito mais eficaz e benéfico proceder de outra forma, simplesmente deixar toda a matéria verde cortada na superfície do canteiro. Ela servirá como uma mulch natural, que protegerá o solo da erosão e do congelamento no inverno. As minhocas e os micro-organismos, por sua vez, levarão gradualmente toda essa matéria orgânica para o interior, processando-a e distribuindo-a pelo perfil do solo exatamente como deve ser. Este é o método natural, pouco trabalhoso e, sem dúvida, o mais correto de todos. E agora, a grande novidade que eu prometi. Por décadas, muitos acreditaram que os adubos verdes deveriam ser obrigatoriamente incorporados ao solo, revolvendo a terra para que todo o seu potencial nutritivo fosse aproveitado. No entanto, as últimas pesquisas e a experiência de agrônomos inovadores mostram que isso pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Ao revolver a terra, você destrói a sua estrutura, mata minhocas e micro-organismos benéficos. Mas se você simplesmente cortar as plantas e deixá-las na horta, você criará uma cobertura morta perfeita. Ela protegerá o solo do congelamento no inverno, servirá de alimento para as minhocas, que por sua vez, levarão toda a matéria orgânica para o interior da terra. E, na primavera, você terá um solo solto, vivo e perfeitamente pronto para o plantio, sem sequer precisar de um único movimento de pá. Você não está apenas adubando, está ativando um processo natural de recuperação e saúde do solo. Para concluir, a escolha de adubos verdes não é simplesmente a compra de sementes, é uma estratégia bem pensada para melhorar a qualidade do seu solo. Escolha-os para tarefas específicas, não hesite em misturá-los e experimente não revolver a terra. Sua terra lhe agradecerá com uma colheita abundante no próximo ano. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se achou útil, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para vocês. Quais adubos verdes vocês plantam no outono? Ou talvez tenham uma receita secreta para uma mistura ideal? Compartilhem a sua experiência nos comentários. Vamos conversar.